Essa informação, Pedrinho ganha forças para uma reviravolta no Vasco e maior movimento da história. Eu vou falar sobre isso e muito mais em relação também a novo técnico no Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, o botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, e é muito importante mesmo, e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Eu parei aqui a nossa conexão, daqui a pouco vou explicar nos bastidores o motivo dessa correria aqui no aeroporto, mas agora eu quero falar sobre o maior movimento da história realizado pela torcida cruzmaltina de forma orgânica, mas claro, pode contar muito com a nossa força e com a força aqui dos canais que cobre assiduamente o Gigante da Colina, o legítimo Clube do Povo. E quando eu falo legítimo Clube do Povo, porque é do povo. E é o seguinte, da escola que eu estudei, na escola que eu aprendi que é sempre o certo pelo certo. Até que se prove ao contrário, sempre vai ser o certo pelo certo. E a torcida cruzmaltina já decidiu que quer a venda da SAF. E o Lamáquia, por sua vez, que é o investidor mais próximo do Vasco, já determinou que quer o Pedrinho no comando para poder estar à frente da parte administrativa junto com o Lamáquia. E por isso o torcedor cruzmaltino promove para esse domingo, dia 28, o maior movimento da história. Inclusive a torcida vascaína no Rio de Janeiro está enfatizando esse compromisso de uma manifestação pacífica em frente ao São Januário, ao nosso maior patrimônio histórico também. O Vasco é responsável pela resposta histórica. E agora a torcida sendo responsável por esse movimento, para quebrar qualquer tipo de situação que afastou o Pedrinho, movimentos sendo feitos articulados nos bastidores para tentar o impeachment do Pedrinho, ou seja, tudo acontecendo, mas a torcida já escolheu. É o que eu digo, é o certo pelo certo. Se o torcedor nesse momento busca e quer a venda, nós vamos estar do lado do torcedor cruzmaltino. Por isso, amanhã, por volta das 11 horas, acontecerá esse protesto pacífico, essa manifestação pacífica em frente ao São Januário. A gente está preparando também todo o movimento, porque nos momentos mais difíceis é a hora de estar do lado do torcedor. Eu me lembro que em 2023 passamos aqueles 90 dias sem São Januário fechado, jogos, portões fechados, e a gente ali parou a barreira naquele Vasco 1, Bahia 1, quando até o Ramon bateu na mesa e falou o Vasco não vai barrar. Tantas coisas que já passamos, parando o aeroporto, enfim, fazendo movimento, e agora chegou a hora do maior movimento da história. E aí a informação é que trata-se, obviamente, dessa manifestação pacífica em apoio à revenda da SAF, a qual vem sendo covardemente impedida por meios políticos e jurídicos, de intenções questionáveis. E aí existe um momento que o torcedor não está sozinho. Inclusive, os torcedores do Vasco que desejar participar desse evento amanhã em São Januário. Então, preparação. E é o que eu digo, galera, até que se prove ao contrário, é sempre o certo pelo certo. E nesse momento, pela fala do Pedrinho na entrevista aos amigos do canal Atenção Vascaínos, por tudo que vem acontecendo,
pela forma que a 777 tratou o Vasco nos últimos anos. Agora é hora de lutar pela revenda, pelo certo. Pelo certo. Então, nesse domingo, dia 28, 11 da manhã, é mais uma vez, de forma orgânica, a torcida que construiu o seu estádio, o time que lutou por negros e operários, o time da inclusão, o time do povo vai lutar pelos seus direitos. Então, nesse domingo, é uma oportunidade para isso. Então, nós vamos estar juntos nessa cobertura especial. Passando aqui o recado da Fute Fanatics, deixa eu falar nessa reviravolta. Porque, nesse momento, um grupo de empresários e agentes do futebol publicou um manifesto em defesa da forma como as negociações foram conduzidas durante a gestão do Pedrinho. No documento, os mandatários, os empresários, afirmam que todas as tratativas envolvendo contratações, salários, comissões remuneradas e direitos econômicos sempre foram conduzidos pelos executivos, responsáveis pelo departamento de futebol, sem interferências externas. Então, a gente observa que há um movimento de apoio dos empresários, de pessoas que até estão envolvidas na RJ, na recuperação judicial, mas apoiam o Pedrinho nesse momento. Por exemplo, o Rodrigo Dias, que é um dos responsáveis da base, diretor da base, Marcelo Santana, Admar Lopes, o ex-CEO Carlos Amodeu, e entre 12 agentes, 12 empresários, assinaram o manifesto, que são nomes até de peso no mercado: Carlos Leite, o Giuseppe Giorgardi, Bruno Lopes Dias, Leandro Trota, Márcio Bittencourt. Todos esses, segundo o jornalista Diogo Dantas do O Globo, assinaram esse manifesto em apoio ao Pedrinho. Então não é uma questão de ser amigo, não é uma questão de gostar, é uma questão de ideal. É uma questão de ideal. A gente não está falando aqui de amizade com o Pedrinho, não estamos falando de amizade com alguém da diretoria, até porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Se tem uma coisa que nos dá, me desculpe a expressão, tá? Mas esse é o fator interessante de você ser isento de qualquer coisa. A gente não tem rabo preso com ninguém. Mas diante da injustiça, tem uma coisa que eu aprendi, é odiar a injustiça e amar aquilo que é justo. É o que eu digo, a escola que eu estudei me ensinou a ser o certo pelo certo até o que se prove ao contrário. Então não é questão de amizade, é questão de um ideal, do justo. O justo tem que ser justo. E até empresários, pessoas do ramo, aí apoiando essa questão que o Pedrinho sofreu do afastamento e também apoiando a questão da revenda da SAF. Galera, para a gente fechar aqui essa novela técnica, que dentro das últimas informações, e até os amigos do canal Atenção Vascaíno soltou, se o Vasco for fechar de fato com o Franklin Carvalho, algo que nesse momento pode ser da parte do Botafogo mais difícil, mas o Vasco teria que pagar uma multa de 2 milhões de dólares para tirar o Franklin, que é a multa rescisória dele lá com o Botafogo. O valor é referente à cláusula de rescisão contratual com o treinador. Né? Nesse momento, o Botafogo não vai facilitar. Mas, paralelo a isso, sabe que o Vasco está em busca de novo treinador, até para o planejamento seguir para a próxima temporada. Essa é a questão. O Vasco não pode também ficar esperando, porque agora vai ter que ser um posicionamento do Franklin, se ele quer ou não. Essa é a realidade. Galera, daqui a pouco eu volto com mais informações. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Um abraço.